É sempre uma honra estar aqui participando com vocês e hoje trazendo uma palavra aqui que eu sei que vai abençoar e vai tocar os nossos corações. Eu estava pensando aqui, talvez um título, alguma coisa assim. Eu pensei no tema Descobrindo Minha Liderança, né? Descobrindo Minha Liderança, e aí talvez alguém pense assim, mas como assim? Descobrindo a minha liderança, eu já sou líder há tanto tempo, já sou pastor há tanto tempo, como que eu posso estar descobrindo minha liderança? Mas, na verdade, eu tenho aprendido todos os dias que a liderança é uma arte também de descobertas, sempre, né? A gente vai aprendendo, se readaptando, adaptando, entrando em algumas novas fases também do nosso chamado, do nosso ministério. As coisas, às vezes, vão mudando, né, com o tempo. Deus vai nos ajustando para fases e temporadas, né? Como dizem, os americanos gostam muito de falar isso, né? Temporada. Estou vivendo uma temporada diferente. E o que que é isso? Na verdade, são descobertas, ajustes, fases do nosso ministério que a gente vai vivendo, aprendendo, entrando. E eu tenho certeza que essa palavra vai tocar no coração de quem está aqui agora ao vivo com a gente, também, né, de quem vai estar assistindo depois. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu estava escrevendo algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu anotei é: não despreze pequenos começos, né? Pequenos começos, pequenas coisas. Aquilo que a gente, às vezes, não dá valor, às vezes a gente não dá valor a certas coisas, mas por mais pequeno que pareça, tem valor para Deus, óbvio, a gente sabe disso, mas pode parecer redundante eu falar uma coisa assim, tão óbvia que você já sabe. Mas eu gosto muito de um texto, por exemplo, que está em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 4, que todos nós conhecemos tão bem esse texto, que diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Um texto muito conhecido por todos nós, e uma vez eu lembro que eu estava lendo esse texto, e eu li assim várias vezes. Acontece isso comigo quando Deus quer falar comigo num texto específico. Parece que eu não consigo avançar. É como se eu ficasse voltando ali várias vezes, lendo, relendo, tentando anotar, tentando digerir aquilo, tentando entender aquilo. E eu fiquei alguns minutos lendo esse texto, e quanto mais eu lia, eu sabia que Deus queria falar comigo algo que eu não sabia o que era. Até que eu senti no meu coração fortemente o Espírito Santo falar comigo: não despreze pequenos começos. Eu estava vivendo o início do meu ministério nesse tempo, pastoreando um pequeno grupo de pessoas. E ali, não despreze pequenos começos, não ignore as lições dos pequenos começos. Eu comecei a pensar e orar sobre aquilo, e ao mesmo tempo pensando: o que isso tem a ver com ossos secos? O que isso tem a ver com essa palavra de Ezequiel aqui no capítulo 37, versículo 4, né? Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como assim? Osso vai ouvir? Como que osso vai ouvir? E o que isso tem a ver com pequenos começos? O que isso tem a ver com pequenas coisas? E orando a Deus, estudando um pouco e refletindo um pouco sobre algumas coisas, eu entendi, através de pesquisas que eu fiz, que os três menores ossos do corpo humano estão exatamente no ouvido. A curiosidade para você aí, né? Os três menores ossos do corpo humano, eles estão no ouvido, que são três ossos, né? O martelo, a bigorna e estribos. Três ossos: martelo, bigorna e estribos. Os três menores ossos do corpo humano estão no ouvido. E aí, pensando nisso, e Deus falando muito forte ao meu coração: Tiago, não despreze pequenas coisas, pequenos começos, pequenos começos, pequenas situações geram grandes resultados na nossa vida, no nosso ministério.
Aí outra coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para falar com alguém de vocês aqui, é que sim, vai levar um tempo. Tem hora que demora um tempo. Vai levar um tempo. E aí eu lendo e relembrando o Salmo 37, no versículo 23, 24 e 25, que diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz, ele tem grande prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais eu vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tem hora, meu irmão, que parece que está demorando mais do que a gente gostaria. Tem hora que parece que a gente não está chegando a lugar nenhum, mas quando eu vejo esse texto falar aqui, olha, o Senhor firma os passos do homem bom. Passos tem a ver com processo. Passo não é apenas aquilo que você faz para andar de um lugar para o outro, dando 1, 2, 3 passos. Eu gosto muito de ler a Bíblia em inglês. Vocês sabem que eu morei muitos anos nos Estados Unidos e, às vezes, lendo em inglês, eu enxergo algumas coisas que eu não enxergaria em português. Por exemplo, o Senhor firma os passos do homem bom. Essa palavra passos é o mesmo significado em inglês, tanto para passos, né? Tipo, vou dar 3 passos para chegar ali na frente. 1, 2, 3. Vou dar 3 passos para trás para voltar um pouquinho. Né? 1, 2, 3, 4 passos para trás. Agora, passos também, que a palavra step em inglês, é a mesma palavra que traduz degrau, né? Então, degrau, você subir 1, 2, 3, 4 degraus, é exatamente para subir de um lugar para o outro, de um nível para o outro, para subir. Tem a ver com o processo. Então, eu vejo sempre que nós, eu e você, nós não vamos chegar ao nosso destino, ao lugar de fato chamado que Deus tem para nós, só porque a gente quer. A gente não vai chegar no lugar que Deus tem para nós só porque a gente já viu pronto. Isso aqui é uma coisa terrível. Eu sempre falo para os meus amigos, quando a gente conversa, aconselhamento um com o outro, ouvindo e aprendendo, que dói ser um visionário, né? Você sonha, imagina como será e de repente acorda e vê como é hoje, né? Você sonha como vai ser daqui a alguns anos. Deus te mostra. Dói ser um visionário porque a gente tem que lidar com o hoje, com as nossas dificuldades, as nossas pequenas coisas que a gente tem para resolver hoje. Um visionário, às vezes, eu já orei muitas vezes, já falei para Deus, Deus nem me mostra como será o amanhã, não me mostra. Por favor, não me mostra, porque é muito difícil você entender que amanhã será de um jeito, mas hoje você tem que lidar com a situação que você está lidando, enfrentando, tendo que encarar. Por exemplo, né, você imagina Davi, né, que é ungido rei, só que ele só vai reinar 13 anos depois. Imagina o cara é ungido rei, você vai ser rei, você vai reinar, você vai ter um nome conhecido, você vai ser honrado perante as pessoas, perante homens. E aí, de repente, você sabendo onde você vai chegar, você volta para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Né? Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, diz um texto que eu gosto muito, mas que diz assim: olha, a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida. Então, quando demora, quando parece que leva um tempo, a gente acha que está chegando, acha que vai acontecer, acha que está prestes a ser abençoada para receber o milagre que você tanto espera. Imagina se a palavra de Deus para você hoje é espera, olha, vai demorar, vai levar um tempo, né? Mas mesmo assim eu quero te dizer, meu irmão, que vai valer a pena. Eu imagino que Davi também pode ter feito essa oração que eu já fiz várias vezes: Deus, nem me mostre que eu serei um rei, se eu vou ter que voltar a cuidar de ovelhas, né? Porque se eu soubesse que eu seria rei, eu não estaria. Será que eu estaria satisfeito cuidando de ovelhas, sabendo que um dia eu vou ser rei? Agora, se você não sabe, você cuida lá, você faz o que tem que fazer e vai crendo, acreditando, esperando, mas não fica nessa angústia de ter que lidar com o hoje
né, sabendo onde vai chegar amanhã. Agora, o fato da gente ter visto onde Deus vai nos levar, nos faz, às vezes, a gente correr o risco de pular degraus, pular o processo, pular os passos, né? E aí, meu irmão, uma bênção dada antes da hora não é uma bênção. Eu já vi vários casos, várias situações onde isso aconteceu e pessoas não souberam lidar com isso e acabaram perdendo tudo, jogando tudo fora. Você quer ver um exemplo? Imagina que eu pegue um carro e dê para uma criança de 5 anos. Né? Quando uma criança de 5 anos, eu lembro uma vez na igreja, um garotinho de 5 anos falou, pastor, me empresta a chave da Kombi, a igreja tinha uma Kombi. Eu falei, empresta a chave da Kombi. Eu falei, para quê? Eu vou dar uma volta com os amigos lá da escolinha. Aí eu olhei aquilo, comecei a rir, eu falei, não, não posso. Eu não posso te emprestar a chave da Kombi. Agora pensa comigo, meu irmão, a Kombi era da igreja, a Kombi era nossa, a Kombi tinha a chave, a Kombi tinha seguro, a Kombi tinha combustível, tinha cinto de segurança, tinha tudo, estava pronta, estava preparada para ser usada, mas não por alguém que não estava preparado para usar aquilo que estava sendo já estava preparado para ser usado. E aí, a minha bondade para aquela criança, ela é provada pela minha habilidade de dizer ainda não, ou espera, não está na hora. E Deus, ele tem também 3 tipos de resposta para as nossas orações quando a gente pede alguma coisa para ele. Uma delas eu sei que é aquela que a gente tanto quer ouvir a maioria das vezes, que é sim, né? Agora, Deus responde a minha oração quando ele fala ainda não. Ainda não também é uma resposta. O não também é uma resposta. Ou até o peça melhor, espera, pensa, será que é isso mesmo que você precisa? Peça melhor, talvez isso seja o que você quer, mas será que é isso que você precisa? Será que Deus pediria para você aquilo que você tem pedido para você enquanto você está orando? Né? Você sabe muito bem, conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo recebeu o que era dele, era direito dele. Só que ele quis isso antes da hora, e aí ele não aguentou viver com a pressão e com as lutas daquilo que ele pediu. Minha oração tem que ser, muitas vezes, Deus, não me dê mais do que eu possa suportar. Porque se Deus me der coisas que eu quero antes da hora, eu não vou ser capaz de suportar. E, meu irmão, eu tenho feito uma oração que não é fácil, é difícil. Mas eu tenho falado, Deus, tu sabes quando me abençoar. Deus, tu sabes como me abençoar. Deus, tu sabes quando eu estarei pronto para receber aquilo que eu quero, ou então talvez eu precise receber algo que eu não quero, algo que eu não sei, mas algo que o Senhor sabe que é melhor para mim. Não é fácil a gente aprender isso, e muitas vezes eu peço a Deus, Senhor, me ensina paciência para eu aguentar o processo. Ninguém gosta de viver processos, espera, de tempos em tempos. Nem sempre eu tenho paciência com o processo, eu vou ser sincero com você. Eu não gosto, por exemplo, de papelada. Eu não gosto, não suporto fila, né? Eu não gosto, por exemplo, de falar com máquina. Quem gosta, né? Você tentando resolver um problema. Eu lembro uma vez eu estava tentando resolver um problema com uma operadora, né, de TV, e eu ligava e falava: se você quer isso, aperte 1. Se você quer aquilo, aperte 2. Se você quer aquilo outro, aperte 3. Se você quer cancelar, aperte 4. Se você quer falar com o atendente, aperte 5, ou então fique na linha. E aí apertava 5 e do nada, né, caiu a ligação. E aí você tem que fazer esse processo todo novamente. Eu não suporto isso, meu irmão, eu não suporto passar pelo processo da espera. E aí, por exemplo, imagina subir uma escada, né? Muitas vezes a vontade que dá nessa escada da liderança que a gente está subindo e almejando tanto é pular algum degrau, né? Dá vontade de pular um degrau, dá vontade de pular uns 2, 3 passos. Só que eu aprendi que quem faz isso é criança.
Eu achava que Deus preparava, sabe, o meu milagre de acordo com os meus passos, de acordo com o processo, de acordo com aquilo que eu vou vivendo, sendo aprovado por Deus, ele vai preparando o meu milagre. Por isso que muitas vezes eu orava para ele fazer do meu jeito, né? Mas eu muitas vezes orei para pular degraus, para pular processo, para acelerar o tempo, para comprar talvez um elevador, talvez já pediu a Deus um elevador para poder sair lá do play ou do térreo para o 12º andar rapidinho, subir sem fazer esforço, subir sem ter que enfrentar as escadas, mas na verdade os passos, né, os degraus, eles são ferramentas para Deus trabalhar em nós, em você. Um texto que você conhece também, e eu amo, que é 1 Coríntios 2:9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, ou seja, o que Deus tem pronto. Não é o que Deus está preparando, ele tem preparado, ele já preparou, já está pronto para aqueles que o amam. Olha que coisa interessante, eu já falei para você, eu achava que Deus ia preparando o milagre para a minha vida, o meu ministério, a minha liderança, o meu, né, aquilo que eu vou fazer para ele, de acordo com o que eu fosse me preparando para aquilo. Mas, na verdade, não. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus já tem pronto. Ou seja, Deus não está preparando um milagre para você. Deus não está preparando um ministério para você. Deus, na verdade, já tem pronto, ele já preparou. Ele está preparando, na verdade, eu e você para que a gente possa chegar nesse ministério, nessa liderança que a gente tanto almeja e que a gente venha se manter com sucesso. Coisa triste, meu irmão, é a gente terminar mal. Né? Tem gente que começa muito bem, tem gente que avança muito rápido, a igreja cresce muito, os discípulos aparecem, os membros aparecem, centenas, milhares de pessoas. Esses dias morreu aqui no Rio um pastor bastante conhecido, um pastor da rádio, um pastor famoso. E, meu irmão, eu tive contato com algumas pessoas da família, alguns bastidores da igreja, e o pastor literalmente morreu sozinho, morreu vazio de pessoas e de amigos. E aí alguém foi lá no leito de morte, antes dele falecer, conseguiu conversar com ele um pouco, e ele falou: olha, fiquem tranquilos, eu estou bem, eu estou salvo, Deus vai me levar. Essas foram as palavras dele. Deus vai me levar, mas eu estou bem. Eu me acertei com ele. Eu pedi perdão a Deus. Eu estou em paz e eu vou partir. Deus vai me recolher. E eu fiquei pensando naquilo, que coisa triste. Um cara num leito de morte, um homem de Deus que fez tanto para Deus, mas com o tempo e por causa de algumas situações se perdeu, e ele ficou uns 3 meses internado, mal, foi entubado e extubado várias vezes, e ali ele falar para a família: olha, fiquem em paz, eu já fiz as pazes com Deus, Deus já me perdoou, mas ele vai me levar. Isso é muito triste, isso é muito difícil para nós ver um líder tão importante, tão impactante, que impactou a vida de tantas pessoas, milhares de pessoas, morrer dessa forma sozinho. Então, a liderança, muitas vezes, tem situações que vão doer, sabe? Deus vai nos promovendo de acordo com o nosso nível, com a nossa capacidade para suportar a dor. Isso é interessante, porque a hora que você não consegue suportar uma dor, você, na verdade, perde uma promoção. No mundo, né, corporativo, no mundo de trabalho, quem é pago milhões é quem tem a capacidade de resolver problemas, é quem tem a capacidade de trazer soluções. E, meu irmão, eu falo para você, você nunca será um executivo, você nunca será um grande líder se você não souber lidar com o estresse. Você nunca será o líder se você é dodói. Desculpa eu falar aqui assim diretamente. Nada pior para mim do que uma pessoa pequena em uma posição grande. Eu vou te explicar. Às vezes a pessoa trabalhava com você, ela ia para o trabalho com você, a pé ou de ônibus,
de trem, não importa. De repente, ela compra um carro e ela começa a crescer e avançar na vida. De repente, as atitudes dessa pessoa começam a mudar e, de repente, as atitudes dela revelam a sua incapacidade de aguentar a posição que ela ocupa. Sabe, a pessoa ela está numa posição grande, mas na verdade ela é pequena. E ela começa a demonstrar isso com as suas atitudes, com o fato de não aguentar a pressão, com o fato de não aguentar lidar com o estresse. E quando você pede para ser promovido, para crescer ou para avançar na sua liderança, na verdade você está pedindo problemas. É isso mesmo, Lucas 12, né, na segunda parte do versículo 48, tem uma palavra que você talvez conheça também, que diz, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Olha que coisa interessante isso aqui. Então, dói, às vezes, você tem que aprender a lidar com a pressão, com a cobrança, com a chamar a atenção, às vezes de forma injusta, né? Ser chamado a atenção por um problema que você não criou, mas isso também é liderança, você tem que resolver problemas que você não criou, né? E aí, número 4 que eu anotei aqui, muitas vezes nós, como líderes, seremos ofendidos. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 21, diz que Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Eu tenho que lhe perdoar. Até 7 vezes? E aí no versículo 22 de Lucas 18, diz, respondeu-lhe Jesus, não, eu te digo que até 7 vezes, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Jesus lhes respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha que situação interessante. Se você fizer a conta rápido aí, 70 vezes 7 dá 490, ou seja, você tem que perdoar até 490 vezes. E é interessante, poxa, pastor, é brincadeira, você perdoar alguém 490 vezes. Você perdoar algo 490 vezes, dependendo da situação, isso já virou bagunça. Né? Dependendo da situação, isso aí já é sem vergonhice, é cara de pau, é falta de vergonha na cara. Como que vou perdoar alguém ou algo 490 vezes? Pastor, pelo amor de Deus. E o que eu entendo desse texto não é que você tem que ficar perdoando vezes após vez, após vez, após vez, aquele que apronta e faz a mesma coisa o tempo todo. Não, meu irmão. Mas é tipo, assim que você receber a ofensa, jogue fora aquilo. Eu acho que uma das razões que Jesus falou, olha, você não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar até 70 vezes 7, 490 vezes. Por quê? É perdoar até que aquilo não te faça mal. Porque o perdão, ele libera o ofensor, não tenho dúvida, mas ele também libera, meu irmão, o ofendido, sabe? Eu lembro uma vez, meu pai falou assim, tem gente, meu filho, que fica segurando uma brasa na mão para jogar na cara daquele que o ofendeu. Só que enquanto essa pessoa não aparece, enquanto essa pessoa está vivendo numa boa, quem está queimando a mão é aquele que está segurando a brasa para jogar na cara do outro, né? É tipo aquela história que o cara é picado por uma cobra venenosa. E em vez de correr para o hospital e procurar socorro, tomar uma injeção, tomar um remédio, um antídoto contra o veneno, ele fica procurando a cobra para matar a cobra. Não, eu vou matar essa cobra me mordeu, eu vou matar ela. E, na verdade, enquanto você está procurando a cobra para matar a cobra, o veneno está fazendo efeito, vai chegar na tua corrente sanguínea, vai chegar no teu coração e vai matar você. Então, meu irmão, nós temos que entender que muitas vezes nós seremos ofendidos, mas nós não podemos usar toda a nossa energia
para gerenciar as nossas dores e as nossas frustrações. Dores todo líder vai ter. Frustrações todo líder vai ter. Decepção todo líder vai ter. Agora, o segredo para vencer essas coisas é não usar toda a nossa energia, toda a nossa força para gerenciar dores e frustrações. Você não pode, né, ocupar a posição de uma águia vivendo como um frango, né? Não tem como. Você, quem é águia, meu irmão, é incrível, sabe? A gente ouve tantas histórias de águia, a diferença da águia, do leão e todos esses exemplos, né? Eu lembro uma vez eu estava vendo um programa na televisão, tipo Discovery, eu estava em Brasília pregando e à tarde eu estava vendo lá Animal Planet, alguma coisa assim, um programa falando sobre animais e estava falando sobre o leão. Eu achei aquilo tão fantástico, falando que todas as vezes que o leão ele vai acasalar com a leoa, existe uma briga antes. Todas as vezes é assim, dois leões machos, eles brigam para ver quem vai ter o direito de acasalar com a leoa. Agora, olha que interessante, porque o leão mais forte, a reportagem dizia isso, o leão mais forte, ele mata o mais fraco. Então, ao leão mais fraco morrer, o leão mais forte ganha o direito de acasalar com a leoa e produzir leões, outros leões. E quando eu estava ouvindo isso, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, porque é exatamente assim que acontece com a gente, situações que a gente passa. A gente luta, a gente briga, a gente passa por uma guerra, mas Deus permite essas coisas para que aquilo que é fraco em nós venha morrer e que aquilo que é forte em nós venha vencer aquilo que é fraco, para que aquilo que é fraco morra e para que aquilo que é forte se reproduza. Sabe, o leão mais fraco morre, o leão mais forte ganha o direito de acasalar, ou seja, aquilo que é mais forte é o que reproduz, é o que procria, é o que gera outros leões que serão fortes também. E aí, nesse mesmo dia, vendo essas reportagens, eu achei muito interessante que falou também sobre a águia. E a gente sabe da águia, o processo que ela passa, que ela troca o bico, né? O bico da águia, com o tempo, ele vai curvando assim para frente, ele fica assim, como se fosse torto, apontando para baixo, assim, né? E quando chega nesse nível, a solução para que ela possa continuar caçando e tudo mais é arrancar o bico. Você sabe o processo de trocar as penas, que a própria águia puxa as suas penas com o bico e arranca e chega a sangrar, e ali nascem penas novas, ela renovada, mas na hora do bico ter que ser trocado, a águia também ela fica batendo com o bico numa pedra, ela fica se auto-machucando para poder arrancar aquele bico antigo, velho, gasto, arrancar fora. E ali ela tem a oportunidade de nascer novamente um bico novo, uma oportunidade de renovação. E aí eu estava pensando e raciocinando e pensando sobre isso, eu falei, caramba, olha só a dor, o processo que é para a renovação de uma águia. E aí veio uma curiosidade, o próprio rapaz, o homem que estava apresentando o programa que eu estava assistindo, ele falou assim, fique aí, não saia daí, depois do intervalo eu vou falar para vocês como que a águia se alimenta quando ela está sem bico. E eu achei aquilo interessante, porque ela não pode caçar, ela não pode pegar, né, se alimentar sem o bico, como que ela vai fazer? E quando voltou aquela reportagem, o apresentador falou assim, uma águia, quando ela está sem o bico, outras águias pegam a comida e colocam na boca da águia sem bico. Eu pensei, uau, olha isso que fantástico. Uma outra águia que está renovada, forte, fortalecida e abençoada, ela pega a comida e ela coloca na boca da águia que está sem bico. A boca da águia que está passando pelo processo de dor e mudança, ela é alimentada por outras águias que estão
renovadas, fortes e alimentadas. Ou seja, muitas vezes, infelizmente, em nosso meio, quando um líder está dentro de uma caverna, passando por um processo difícil, muitas vezes eu tenho visto líderes, isso aperta e machuca o meu coração, de ver líderes falando mal de outros líderes. Líderes aproveitando o erro, um escorregão ou um pecado de alguém para detonar o outro, para falar para todo mundo, meu irmão, é constante, normal, até infelizmente alguém nos telefonar e falar, cara, você está sabendo? Quando fala isso, eu já chego o dia lá, está sabendo o quê? Não, fulano, não está sabendo? Eu falei, não estou sabendo, não quero saber, por favor, me deixa fora disso, porque nós não podemos levar vantagem para crescer ou para tomar lugar de alguém por causa de pecado ou porque alguém caiu, falhou ou deixou de falhar. Meu irmão, uma coisa que prova para mim que você é uma águia é quando você pega a comida e coloca na boca de outra águia. Quando você e eu, como líder que somos, pastores que somos, alimentamos outros pastores. Ah, mas ele está precisando de cesta básica porque ele errou aqui ou ali. Não importa, meu irmão. O que importa é que nós, como águias que somos, vamos pegar o alimento, vamos colocar na boca, se for necessário, de outras águias que talvez estão passando por um momento difícil. Outras águias que talvez estão passando por um momento de adversidade, um momento a qual talvez nunca imaginaram ter que passar. E isso nos faz avançar, e não só avançar, mas levar alguém junto com a gente. Avançar alguém junto com a gente, levar alguém junto com a gente, sabe? Ajudando, fortalecendo, abençoando, dando encorajamento, dando uma mão amiga, um ombro para chorar junto, uma palavra de ânimo, de conselho, de suporte, de conserto também, mas sempre com amor, com carinho. E olha, porque, meu irmão, amanhã pode ser você que vai estar sendo renovado, ou passando por um processo de transformação, ou por uma transição na sua liderança, e essa pessoa que você ajudou hoje pode amanhã colocar a comida no seu bico também, sabe? E aí a quinta coisa que eu anotei aqui, que nós temos que entender e respeitar um processo de transição. Eu sempre falo isso, quem conhece, quem me conhece, quem anda comigo, quem tem, né, a oportunidade de caminhar mais perto de mim, sabe. Eu sempre falo, todas as vezes, que é muito melhor ser chamado para subir do que para descer. É muito melhor você ser convidado para entrar numa sala reservada, uma sala VIP, não importa o que seja, do que você ser convidado para se retirar. Eu lembro uma vez eu fui num grande culto, uma grande reunião, milhares de pessoas, milhares de pessoas. E ali eu lembro que o líder, o pastor que estava liderando aquela reunião, aquela situação, alguém veio de longe e chegou no meu ouvido e falou, pastor Tiago, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem. Ele falou, boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Olha, o pastor, o líder, o 01 lá, né, está te chamando. Eu falei, mas o que é? Não, vem, pode vir. E ele me convidou a subir e tinha uma cadeira vazia no púlpito, no altar, junto com outros líderes ali. Ele falou, senta aqui, pastor. E eu olhei aquela situação e eu fiquei muito feliz, claro, honrado, eu não esperava estar naquela posição ali de destaque, ou de liderança, ou de honra. E não que isso faria diferença alguma, mas eu confesso que eu fiquei feliz, eu me senti honrado, sendo que naquela mesma reunião, naquele mesmo dia, na frente das mesmas milhares de pessoas, eu vi aquele mesmo irmão, que era um dos líderes, que me convidou para subir, chegar no ombro, bater no ombro devagarinho, no ombro de alguém, e chegar perto do ouvido dessa pessoa que estava do meu lado, e falar baixinho, cochichando, olha, o pastor pediu para você descer. Meu irmão, eu fiquei com tanta vergonha por ele. É tipo, você não deveria estar sentado aqui.
esse lugar não foi autorizado para você. E eu pude ficar com vergonha por ele. A vontade que eu tinha era, não, deixa ele aí, deixa que eu desço, sabe? Mas a Bíblia sempre fala que aqueles que se humilham, né? Os humilhados serão exaltados. E, meu irmão, e é interessante esse texto, porque se você for ver o real significado, isso não tem nada a ver, não está falando tipo aqueles que são humilhados, ou seja, alguém te humilhou, você será exaltado. Não está falando de outras pessoas humilharem você. O que, na verdade, esse texto está falando é aquele que se humilha, aquele que desce, aquele que se coloca numa posição inferior, sabe? Aquele que está disposto a descer, a se humilhar, aquele que está disposto a diminuir para que Jesus cresça, sabe? Aquele que está disposto a descer, aquele que está disposto a sumir, a desaparecer. É esse que a Bíblia está falando que será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Não é alguém que humilhou você, é você que por si mesmo falou: não, não, fica aqui no meu lugar, senta aqui, deixa que eu desço. E Deus vai falar: não, 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 você fica aqui, está na sua hora, eu vou honrar você, eu vou exaltar você, eu vou mostrar para os outros quem você é e quem eu fiz de você. Então, meu irmão, eu estava pensando um pouco do que falar hoje aqui, sabe, do que ministrar, e eu fui anotando essas coisas, porque é impossível você chegar num lugar de liderança e se manter lá com sucesso sem você valorizar os pequenos começos, sem você entender que vai levar um tempo, sabe? Sem você entender que o tempo, muitas vezes, é um processo de Deus na nossa vida e que dói ser um visionário. Sem a gente entender que esse processo tem que ser passado por nós e quem pula passos e etapas são crianças, né? Sem você entender também que a gente passa por dor, vai doer, tem hora que a gente vive situações que a gente não esperava como líder, a gente entender também que seremos ofendidos, às vezes, por pessoas que amamos, pessoas que ajudamos, e nessas horas a gente tem que ser águia na vida de alguém, a gente tem que entender que o leão fraco está morrendo para que o forte reproduza, né? E a gente também tem que entender e respeitar o processo da transição. Deus está passando, nos permitindo passar por tanta coisa. Nós estamos terminando um processo de pandemia, sim, eu creio que estamos chegando ao final. Aqui no Rio de Janeiro estão já comentando em tirar as máscaras, né? Liberar máscaras em ambientes fechados. Era para ser hoje, esse final de semana, mas adiaram mais um pouquinho, até que 75% da população seja vacinada. Mas nós estamos vivendo esse processo de avanço, esse processo de mudança, esse processo de transformação, e a gente precisa entender, a respeitar e entender o processo da transição, porque aquilo que Deus tem preparado para nós, com certeza, é melhor, é maior, é mais do que a gente pediu, pensou, até imaginou. E, na verdade, isso já está pronto, já está preparado, já tem o nosso nome. O que, na verdade, precisa é a gente estar preparado para receber aquilo que Deus já tem pronto. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Mais tarde vai estar no YouTube. Então, eu encorajo você a mandar para alguém, encaminhe um link para alguém, convide um pastor para estar com a gente. Né? A gente já está aqui quase 2 anos nessa luta, nessas reuniões, abençoando um ao outro. Né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, amigos meus que eu tenho de perto e de longe, né? Pastor Heraldo, Wesley, Pastor Jesaías, Esther, Bispo Maurílio, meu amigão, Pastor Alexandre Trigueiro, Daniel Ferreira, Leandro, Danilo Ribeiro, Ana Maria, Pastor Charles, um grande amigo, Charles Lopes, Pastor Wellington Dallas, Jobson,
pastor Isaac Porto e tantos outros que estão aqui e outros que estarão mais tarde assistindo no YouTube. Eu quero terminar orando, abençoando você e pedindo a Deus pela nossa liderança. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por essa oportunidade que temos de, na tua presença, ouvir de ti, a tua palavra. Eu não sei, meu Deus, o que cada um aqui tem passado, mas eu sei que o fato de liderarmos pessoas e igrejas e projetos, instituições e finanças e tantas coisas, isso nos demanda tanto, Pai, de nós. Isso traz tanta pressão, às vezes, sobre nós. E a gente precisa dessas águias que vão nos ajudar a nos alimentar num tempo de transição. E, Senhor, usa-nos por misericórdia para sermos também essa águia, esse amigo que alguém precisa, um amigo que um pastor precisa. Isso é o que nós queremos ser, Pai. Continua nos abençoando, nos guardando em tudo que fizermos. Derrame sobre nós a tua boa mão, o teu favor, a tua graça para avançarmos, crescermos e aprendermos com cada situação e cada processo. Eu te louvo, Senhor, por essa tarde, na tua presença, e eu te peço, abençoa cada um dos meus amigos que estão aqui, junto com a gente, nos Pastores Amando Pastores. Sê conosco em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém e amém.